Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Está na Bíblia. Hoje irei falar a respeito de Pedro e o papado. Será que as escrituras nos dão base para defendermos a ideia de que Pedro foi o primeiro papa? Como que a Igreja Católica sustenta essa ideia? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, então vem comigo! Pessoal, quero começar esse vídeo lendo a passagem em que a Igreja Católica usa para defender a ideia de que Pedro foi o primeiro Papa. E que o Papa hoje, por ser uma sucessão de Pedro, né? Desde da Igreja primitiva do primeiro século até hoje, esse ministério de papado foi passando de um para o outro e até hoje, né, a Igreja Católica defende esse ministério e diz que o Papa tem plenos poderes sobre a Igreja e sobre as coisas de Deus, né? Podendo mudar o que ele quiser e fazer o que ele bem entende das coisas de Deus, que está tudo certo. Então eu vou ler essa passagem para vocês e depois nós vamos analisar em cima dessa passagem, tá ok? Então pegue sua Bíblia, no livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 ao 19. Acompanhe aí na sua Bíblia. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. A Igreja Católica sustenta essa ideia mais em cima dos versículos 18 e 19. Mas fazendo uma breve análise desse texto e também da história, nós podemos ver que não é bem assim, né? É que os católicos aceitam ideias que são impostas pela Igreja porque vêm através de documentos, através de concílios, através de cartas do Papa, né? Através do catecismo, tudo isso escrito pelos líderes da Igreja Católica, né? Muitas vezes eles se embasam em livros que pessoas normais como eu e você escreveram e que foram santificadas pelo Papa, né? Então tem lá Santo Agostinho, Santa Rita e mais um monte de santos, São Jerônimo, né, que eles santificam essas pessoas e os escritos delas servem como base e regra, né, sendo que a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela é inerrante, né, e não contém mentira, né, ela tem que ser verdadeira. E por que eles se embasam nessas outras coisas que estão extra-bíblicas? Porque a Bíblia é enfática e nos mostra claramente que algumas ideias dessa denominação, dessa doutrina católica, não têm embasamento bíblico. A começar por esse ministério de Papa, né? Antes da gente ir para as Escrituras, falando um pouco sobre a história, depois vocês pesquisem aí. No segundo século, né, a Igreja tinha passado por muitos momentos de tribulação, né? Não que eles tenham cessado, mas no segundo século ela conseguiu se organizar um pouco mais, né? Foi onde surgiram alguns líderes dessas igrejas, né? Que eles eram respeitados pelos seus fiéis, né? Eles tinham ele como um exemplo, né? E no quarto século, né, Constantino, o imperador romano,
né? Ele se converteu ao cristianismo e obrigou todos os seus generais, soldados e os demais cidadãos romanos a se converterem ao cristianismo também. Porque ele viu que não adiantava ficar perseguindo e matando cristão, né? Mais valia um cristão vivo pagando imposto do que um cristão morto, porque morto não paga imposto, né? Ainda, pelo menos, né? Então o que ele fez? Ele abraçou essa ideia do cristianismo, só que ele fez a junção da igreja com o Estado. Então ali houve um casamento entre o Estado e a igreja, causando a contaminação da fé. Então ali, por que a contaminação da fé? Porque quando houve esse casamento, todos aqueles ritos pagãos, todas aquelas festas pagãs, né, todos aqueles atos de adoração entraram na igreja, né? Então o líder da igreja na época ali, ele não podia falar, não, isso não, isso não, isso não, isso não, porque ele estaria indo contra o Estado, né? Então ali abriu-se a porta da igreja para todo esse tipo de prostituição entrar dentro da igreja, né? Foi onde os deuses romanos na época, né, foram cristianizados, né? Receberam uma roupagem cristã, que hoje são os santos da Igreja Católica, né? Todos aqueles ritos e festas, né, como adoração ao Deus Sol, Saturnália, né, adoração ao Deus Baco, né, que virou Natal, Carnaval, tudo isso foi incorporado ao calendário, né, e hoje é tido como festa cristã, né? Então essa é a contaminação da fé, tá certo? Então ali o cristianismo, né, teve a parte boa, que foi parar a perseguição, né, e morte dos cristãos, e a parte ruim foi essa prostituição, essa contaminação da fé, tá? Isso no quarto século. No quarto século também teve o imperador Teodósio. Esse imperador, ele decretou o catolicismo como sendo, né, a prática oficial da igreja, né? Então ele deu mais poder ainda a esses líderes, né, que se chamavam episcopos, né? Cada cidade do império tinha um episcopo, né, que seria um bispo, que tomava conta daquela congregação, né? Sendo que o poder, né, o reconhecimento, né, desse líder era conforme o tamanho da cidade e da sua congregação. Então aquele que tinha a cidade maior e uma congregação maior era o mais respeitado, né? E com Teodósio, o bispo da cidade de Roma, que era a principal e a maior do império, foi o que se destacou, né? Tanto que os outros bispos das outras cidades, né, eles prestavam contas a esse bispo, que seria o bispo principal, né? E Teodósio deu tanta força para esse bispo principal, né, que até ele excomungou o imperador, que depois teve que se curvar, né, ao poder que ele tinha sobre tudo. E o próprio Império Romano, né, reconheceu que a igreja tinha um poder superior ao do Estado. E foi quando os demais bispos começaram a chamá-lo de pai, esse bispo principal. E a palavra pai em latim é papa. Então foi onde surgiu o primeiro papa ali, o papado, né, no quarto século, né, quando a fé se contaminou, né, que houve a junção do Estado com a igreja, e esse papa ficou como um poder máximo ali, tão mais que o imperador romano mesmo, tá certo? Então aí surge o papado. Então, só pela história nós podemos ver que ali Pedro, segundo a história também, ele morreu no ano 64 depois de Cristo. Isso é no primeiro século. E o papado foi instituído no quarto século, quando houve a junção do Estado com a religião, né? E agora, indo para a Bíblia, né, porque afinal de contas o canal Está na Bíblia, vamos ver com esse texto que a gente leu, né, o que a gente pode tirar desse texto. Primeiro que,
Ali houve uma confissão de Pedro, né, que viu ali que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque até então ninguém sabia quem eu era, né? Todos falavam que era um João Batista, Jeremias, né, Elias, ou algum outro dos profetas, né? Então, ali Jesus fala que aquilo foi uma revelação que veio dos céus para Pedro. Porque Pedro, como um homem comum, como todos os outros discípulos, como eu, como vocês, né, se não for a revelação vinda dos céus, não tinha como ele saber que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Então, Cristo é bem claro em dizer que isso foi uma revelação dos céus. Então, essa confissão de Pedro, né, foi uma coisa vinda de Deus, não do homem. Tá certo? O que nós podemos observar também no texto? No original grego, né, ali quando Cristo fala tu és Pedro, ali o original é tu és Petrus. Petrus significa pedra, só que significa uma pedra em menor tamanho, né, um pedregulho, né, não é uma pedra, uma rocha, ou, né, uma pedra maciça. É pedra, mas no sentido de pedregulho, pedrinha, tá? E quando ele fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ali essa palavra pedra no grego é petra. Essa sim significa rocha ou pedra maciça, né? Então, se nós formos ver essas duas palavras, como no português elas são diferentes, no grego elas também são diferentes. São palavras distintas com significados diferentes. Então, se nós formos ler, seria: e tu és Petrus, e sobre esta Petra edificarei a minha igreja. E o que seria essa Petra, essa pedra que Cristo estava falando? Logo após a confissão de Pedro, Cristo fala isso a ele. Quer dizer, Pedro, você é uma pedrinha, porque você, né, faz parte desse meio aqui e você vai disseminar o Evangelho. Então você é uma pedrinha. Só que sobre esta pedra que você acabou de confessar, sobre esta rocha que você acabou de confessar, eu edificarei a minha igreja. Então ali a rocha não é Pedro. A rocha ali é a confissão de Pedro. E quem que é a confissão de Pedro? Pedro, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então quem que é a rocha? Pergunte para Pedro. Veja lá no 1 Pedro. Pedro fala quem é a rocha. O apóstolo Paulo, ele fala quem é a rocha. Né? Aquele que construir a casa sobre a rocha, ela não será destruída. Se hoje a igreja, há mais de 2000 anos, subsiste em meio a esse racionalismo, em meio a esse secularismo, modernismo, né? Tudo isso que a sociedade tenta colocar nas nossas mentes e fazer a gente enxergar coisas diferentes do que está nas Escrituras e achar isso normal, se a igreja subsiste até hoje, é porque a rocha não pode ser um ser humano comum. A rocha é Cristo, Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, Ele é a rocha. Então a igreja edificada sobre Ele subsiste até hoje por conta disso, porque Ele é poderoso, Ele é Deus, tá certo? Quanto à igreja que fala ali, edificarei a minha igreja, não é a igreja católica apostólica romana. Igreja ali é eclésia. Eclésia é um ajuntamento de pessoas, tá? Não é a igreja denominação ali. Cristo e Deus nunca quiseram, dentro da sua obra, né, do seu propósito, fundar uma igreja, né, uma igreja física, denominação. Eles querem as pessoas. A noiva de Cristo são as pessoas, a igreja, a eclésia, tá? Ou eclesia. Essa é a igreja e não a construção. Tá certo, gente? Quando se refere a ter as chaves, que Cristo fala que dará as chaves a Pedro e o que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares da terra será desligado do céu, essa chave simboliza, é um símbolo de autoridade,
que Pedro vai ter. Não que ele vai decidir quem entra no céu, quem não entra no céu, que ele pode mudar as coisas aqui que serão mudadas no céu. Quem que é Pedro? O homem comum? Né? Não no sentido dele ter sido um homem que buscou santificação, que está salvo, aguardando a ressurreição, mas ele era um homem comum, nascido de homem e de mulher, como eu, como você, como os demais apóstolos. Jesus fala, Simão, filho de Jonas, quer dizer, filho de um homem. Né? Então, ser humano, não que ele tenha poder de alterar as coisas no céu, sabe? Decidir quem entra e quem não entra. Tá? Isso aí é coisa da Igreja Católica, a autoridade no sentido de levar a palavra, de pregar o Evangelho. Né? Tanto que em Pentecostes, Pedro ali já usou as chaves e ligou nos céus 3.000 almas. 3.000 almas aceitaram a pregação de Pedro ali, e ele ligou no céu 3.000 almas. Tá? Essas chaves não é exclusividade de Pedro, essas chaves Jesus Cristo dá a todos os demais. E se para ter poder e ser Papa é necessário uma chave, então o primeiro Papa não foi Pedro. O primeiro Papa foi Davi, porque é dito que Davi tinha uma chave que está em posse de Jesus Cristo hoje. Então nós temos que tomar cuidado, tá, com essas ideias mirabolantes que muitos padres ou teólogos ficam pregando nesses canais católicos aí, que não tem embasamento bíblico. Porque eles leem a passagem, aí eles vão nos documentos da igreja, eles vão nos concílios, eles vão no que o Papa fulano de tal decretou, né? Eles vão nos livros, né, de Santo Agostinho, São Jerônimo, tá? Eles ficam indo em catecismo, né? Tudo coisas que o Papa escreveu, que o Papa decretou, né? Quem que é o Papa? Quem que é o Papa, né? Primeiro que na Escritura não tem nem esse ministério, né? Não tem padre, não tem cardeal, arcebispo, papa, tá? Isso é coisa da época do Império Romano, né? Os romanos inventaram isso daí, né? Então não tem lógica, não tem embasamento bíblico, não existe embasamento bíblico, né, para defender a ideia de que Pedro foi instituído o primeiro papa e que a igreja foi construída sobre ele. Então, se você analisar a Escritura e ver pelas Escrituras, tá, não tem como defender essa ideia. Tá certo, seu Felipe Aquino? Tá certo, seu Paulo Ricardo Azevedo Júnior? Não tem como. Vocês não têm argumentos bíblicos para defender essa ideia. Tá certo? Então, o problema do católico qual é? Que ele não lê a Bíblia. E se ele lê, ele não entende. Ou ele lê somente aquilo que é passado para eles ler, nada mais. Né? Eles não procuram entender a palavra. Então esse é o grande problema. Por que eu deixei de ser católico? Porque eu fui ler a Bíblia. Você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ver os erros, né? A ver o inimigo trabalhar numa obra. Porque ele está dentro da igreja hoje, ele não está fora. Quem está perdido, está perdido. Ele não precisa se esforçar para derrubar aquele. Né? Aquele lá já vai com ele. Mas ele está onde há pessoas sinceras. Né? Como eu conheço católicos sinceros. Né? Tem um no meu trabalho que ele fala que ele é católico, mas pergunta se ele adora imagem, pergunta se ele ora para anjo, pergunta se ele ora para pessoas que já morreram. Ele entende o que é a palavra. Tá? O objetivo aqui não é tirar você da sua doutrina ou trazer você de uma denominação para outra. O objetivo aqui é mostrar que a palavra está aqui para todos nós e que nós temos que entendê-la. Deus deixou o livro dele para que nós usássemos o livro dele para entender das coisas dele, ou tentar entender. Porque seria muita presunção achar que nós, seres humanos, pecadores e mortais, podemos entender algo sobre Deus. Mas é isso, pessoal. Tá? Então, leia a Bíblia, medite na palavra, estude a Bíblia. Não fique só com aquilo que você ouve na sua igreja. Tá? Porque corre o risco de você estar errando. Talvez não porque você quer, mas por falta de você
buscar o conhecimento, né? No livro do profeta Oséias está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Então, o livro de Deus está aí. Procure lê-lo, procure meditar sobre ele, tá? Porque muitas doutrinas que hoje estão na igreja, principalmente na igreja católica, que é a mais antiga, né? Que nós podemos ver aí que desde o quarto século, né, que existe essa igreja, né, ela foi muito contaminada. Ela foi muito contaminada por esses rituais do mundo, né? Por essas festas pagãs, e ela continua contaminada. Então, tenham cuidado. Tá ok, pessoal? E para finalizar, eu quero ler com vocês, no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 9, o que o Senhor Jesus disse a seus apóstolos. Peguem aí na sua Bíblia. Não devem deixar os outros chamá-los de pai, pois somente Deus é pai. Vocês lembram que eu disse o que significa a palavra papa? Aproveita e procura também o que significa a palavra padre. Tá ok, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Tá? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. No mais, tudo em paz. Mas vejo vocês no próximo vídeo, tá ok? Até lá! Fui!